Jefferson Carlos da Silva, conhecido no mundo da capoeira como Professor Olho de Lobo. Moro na cidade de Macatuba, nasci aqui. Hoje eu trabalho aqui num projeto social que chama Transformação, né, onde a gente atende várias famílias, né, com a capoeira. Comecei na capoeira, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 15 anos, mais ou menos, onde eu conheci a capoeira através de um amigo, né, Arilson, o nome dele. E na escola eu comecei a brincar com o caderno a gente ia e voltava na sala de aula, tinha meu primo, tinha alguns amigos também, que fizeram parte também da capoeira. Aí tinha meu primo, a gente ia e voltava cantando, tocando no caderno. Aí eu comecei a praticar a capoeira com um mestre que veio de Lençóis, né, durante um período, eu era bem novo ainda, né. Peguei a minha primeira graduação com ele, né? Era do grupo Águia Branca, chamava Academia Raça de Agra. O mestre que está nativo ainda, tem um trabalho muito legal, capoterapia, tudo. Um cara muito sensacional. E eu pulei de graduação. A gente pega a primeira graduação hoje, né? Naquela época era verde, né? Hoje a gente enquadrou algumas outras graduações na idade infantil. E eu pulei direto para amarela. Eu peguei a graduação amarela. Minha primeira graduação foi a amarela, com o mestre Charuto, grupo Raça de Águia, Lençóis Paulista. Um amigo meu trouxe eles pra cá, eu conheci o grupo aqui. Era bem novinho, conheci o grupo aqui. Aí depois eu fiquei afastado de um tempo, né? Comecei a fazer outras coisas. Fiquei um tempo afastado, provavelmente uns 10 anos ou mais, acho. Uns 7, 8 anos, acho. O lado da harmonia, do toque, do axé, né? Aquela energia gostosa. Isso me atraiu na capoeira. Na verdade, esse projeto... Esse mestre, ele tinha um cara responsável que era Salmo. Ele é irmão do Ferrugem, né? E a gente foi treinar com eles. Então eu cheguei molequinho, o Salmo já era monitor, eu acho, naquela época, formado monitor, onde eu comecei a participar da capoeira com eles lá. Esse rapaz, ele era responsável da capoeira na cidade, que é o irmão do Ferrugem, o Saulo. Acontecia lá no campo, lá embaixo de Santa Rita, tinha um projeto chamado Arco-Íris antigamente lá, e tinha um salão da prefeitura lá, e as aulas eram feitas lá. Naquela época lá, a gente era bem pequeno, os alunos tiveram um atrito entre grupos, sabe? Onde se separou o grupo, né? Então uma galera não estava de acordo com algumas coisas, resolveram se separar, né? Todo mundo de bem. E aonde um grupo de amigos ficou no Raça de Águia e um grupo de amigos, eles procuraram o mestre Pinheiro de Igaraçu de Tietê, que é um mestre sensacional também. E ele veio fazer dar as aulas aqui, né? Então eu tenho alguns amigos, Leomar, Carlinho, Arius, uma galera que estavam lá com esse mestre, esse novo mestre, né? E eu fui um dos caras que fui pra lá, porque esse amigo que me levou na capoeira, ele trabalhava, era muito molequinho, então ele ajudava eu tudo, né? E esse mestre, ele dava aula na academia Daisy, tem uma academia de musculação aqui na cidade, muito conhecida, e esse mestre foi dar aula lá. E eu não tinha condição de pagar, esse amigo meu, ele me levou lá, e esse mestre abriu aspas pra mim lá, treinar lá. Até que no momento eu tinha que pagar, né? Porque eu não pagava as aulas, mas tinha que pagar algumas coisas lá, entendeu? E eu não tinha o dinheiro para pagar essas aulas lá com o mestre Pinheiro, né? Que era um sensacional mestre, um amigo nosso hoje do projeto. E aí foi um dos motivos de eu ter parado com a capoeira, porque realmente eu não tinha condições naquela época de pagar pelas minhas aulas, pela minha graduação, né? Com tudo aquilo, né? Aí eu fiquei afastado um tempo da capoeira, muito grande. E do nada, eu tava numa praça, um dia, já tava casado já, família, e eu escutei um som do berimbau. Acho que dava quase meio quilômetro lá. Escutei um som do berimbau e eu falei, é capoeira, fazia tanto tempo que eu não ouvia, e eu fui a pé, pulei a pista, e chegando de longe, foi arrepiando o corpo, eu fui chegando, e cheguei olhando, aí o pessoal perguntou se eu queria participar, na hora que eu vi eu já estava dentro da roda. Tem um amigo do Lençóis Paulista que ponhou eu lá dentro da roda, lá, me tratou muito bem, mostrou o grupo deles pra mim, e assim, eu me encantei por esse cara também, ele foi um dos caras que ajudou muita gente também, um cara cantor da capoeira, um cara que tem uma alegria na capoeira, muito profissional também. E esse cara me trouxe um axé, uma energia boa, e eu fui embora e fui com aquele barulho na cabeça, do din-din-din na cabeça. Cheguei na minha casa e falei pra minha esposa, né? Nem sabia que eu treinava capoeira, né? Nem imaginava, né? Falei assim, vou treinar capoeira. Ela falou, o quê? Vou treinar capoeira. Catei uma calça e fui num projeto lá no Caique, né? Esse grupo que estava fazendo uma roda na praça, ele tinha um projeto
lá no Kaique, que hoje que tá com a gente é o Ferrugem, que é monitor da gente aqui, o Ferrugem que foi buscar esse trabalho lá em Lençóis, com esse mestre. Ele foi lá, ele contou pra gente como é que foi legal, foi de bicicleta, teve todo uma história dele, né? E trouxe esse trabalho pra cá. E esse trabalho, ele se expandiu no Kaique, a escola Kaique, que foi onde eu cheguei lá com a minha calça debaixo do braço e comecei a fazer as primeiras aulas lá com esse mestre que estava responsável por aquele projeto naquela escola. Ali começou o meu ciclo, né? E não parei mais aí. A capoeira, ela é tudo que se pode viver, né? Alguns mestres falam, ela é tudo que se pode comer. A capoeira, eu costumo falar, às vezes eu estou conversando com o Ivo, a gente senta bastante em alguns lugares, debaixo das árvores. Eu falo, a capoeira é o balanço do mar, da onda. Eu vivo a capoeira tomando um banho, eu tô gingando. Eu tô trabalhando no meu serviço, eu tô cantando. Eu tô com meus filhos, eu tô brincando de capoeira. A capoeira é vida. A capoeira é vida. Ela é tudo. Ela tá em todo momento. Ela tá em todo momento. Um dos motivos de hoje a gente ainda está trabalhando com criança, a gente ser feliz onde a gente está, né? Quando a gente começou aqui, eu fiz todo um rastreamento sobre a vila. Eu vim do mundo do esporte, onde eu conheço muitas coisas, né? E uma motivação foi sim, catar aquela criança, trazer ela aqui para dentro, acolher ela aqui para dentro, formar cidadão. A gente fala formar cidadão. Eu e meu primo Jonathan, quando a gente correu atrás do espaço, documentemos o espaço, foi difícil, muito difícil, né? A gente teve que provar e mostrar a necessidade de ter um projeto social e que sim, eles merecem, é de direito deles ter a cultura aqui em cima também. A gente teve que provar de algumas formas isso. Isso foi muito importante pra gente e é ainda até hoje, né? Acolher essa criança, esse jovem, né? Hoje a gente tem pessoas mais velhas, tem mãe, pai treinando. Isso é muito importante para mim. Quando a gente começou, né? Voltando ali só um pouquinho, quando a gente estava, eu conheci o pessoal no Kaique, né? Aí eu tive uma ideia de abrir o meu espaço. Tinha um pensamento já um pouco diferente de algumas coisas, né? E aí eu chamei meu primo e falei assim, ó, e aí, o que você acha de a gente fazer isso? A gente sentou, conversou. Então, a ideia era essa mesmo. A capoeira, ela não são altos e baixos. Muitas vezes a gente necessita de uma ajuda, né? Quando você trabalha crianças e adolescentes, né? Em certo momento que o mestre está aqui, o professor está aqui, a maioria das vezes ele não tem uma ajuda financeira, uma ajuda da prefeitura, cultural, né? Hoje a gente estamos conhecendo algumas leis que estão incentivando e estão ajudando muito esses projetos sociais. Mas a disputa com a rua lá fora, às vezes ela te tira alguns alunos, né? E você não tem como lutar mais. A faixa etária hoje de idade, entre os 11, 12, 14 anos, é uma idade onde que a criança está conhecendo muitas coisas, né? A menina está conhecendo muitas coisas, o moleque está desejando muitas coisas, conhecendo. Então essa disputa, ela às vezes é até desleal, porque o mestre ele está aqui, às vezes ele não tem um apoio, né? E é difícil para ele segurar essa idade. Porém, né, a gente vem trabalhando incansavelmente, orientando. A gente, às vezes, o aluno se afasta do projeto, mas nós não se afasta do aluno. A gente vai atrás dele, procura saber como é que ele está na rua, conversa, e a gente sempre está perto, sempre está perto. A gente nunca abandona aluno nenhum, entendeu? Independente dele estar aqui com a gente, começou com a gente sempre tenta estar perto dele. E eu não consigo enxergar Macatuba sem a capoeira. A capoeira é muito importante, né? Esse conhecimento. Muitas vezes o aluno aprende aqui porque ele não aprende na escola, né? Porque a gente tem a chance de escutar do mestre, né? Hoje a gente tem vários mestres ainda inativos aí que contam histórias que às vezes você até diverge com o livro. O mestre chega e fala, ó, isso aqui, ó, eu tava lá. Então você escutar da boca do mestre essa ancestralidade, esse passar de conhecimento, né, saber, né, é muito importante. Então hoje, com um aluno, com a criança de 11, de 10 anos, escutar da boca do mestre isso, eu não consigo ver a Macatuba sem capoeira. A importância da capoeira é muito grande em Macatuba. Graças a Deus, né, eu sempre soube entrar e sair em todos os lugares, né, o respeito acima de tudo, né. E a capoeira é assim, a capoeira ela é livre, né, a capoeira ela é livre. Às vezes o que não tá bom para você não tá bom para mim e vice-versa, né. Então depois que eu me afastei, que eu voltei, aí eu me formei a instrutor aqui no Transformação. Mestre Chocolate me formou a instrutor, eu e o Jonathan. Na época a gente tinha 70 alunos, até um pouco mais, né? Que era
A gente teve que separar, encheu todas as salas aqui. E eu fui passando as fases. Fui para formado, monitor, e o mestre Chocolate me formou a professor. Foi um estágio muito importante com ele, aprendimos muito, vivenciamos muito. Ele foi maravilhoso na nossa cidade, o trabalho que ele fez aqui foi muito importante. Aí teve um momento que eu decidi dar um tempo com ele. A gente conversou, né? Tinha coisas que não estavam bom para mim e eu decidi dar um tempo, né? Continuei com o trabalho, aquela época de muitas crianças. Foi uma época que o meu primo foi embora também. Meu primo foi embora e eu fiquei sozinho aqui. E graças a Deus foi a evolução do Ferrugem, né? Quando o Ferrugem viu eu sozinho aqui, ele abraçou a casa. Ele me abraçou, né? E falou, eu tô com você, é minha casa também. Tá comigo até hoje. Se Deus quiser, vai se formar professor já já. E foi muito importante isso daí para mim. E nessa fase, eu conheci um mestre que era do grupo também. Porque me identificava com o grupo Águia Branca e eu tinha um carinho pelo mestre, o mestre Asa Branca, ele é mestre do chocolate. E foi quando eu fui atrás dele, para mim poder continuar no grupo, independente se eu estava ali junto com o mestre Chocolate ou não. E onde foi em Ribeirão Preto eu conheci o mestre Café, o grupo Águia Branca. Mestre Café, mestra Puma, é a esposa do mestre Café. Tem uns trabalhos muito legal, né? Pessoal muito bacana, me acolheu. Fiz um estágio com ele, ele me reconheceu a professor, me certificou a professor. Foi muito importante o ciclo que eu tive com ele, né? Nessa época a gente ia lá treinar. A gente ele é da cidade de Uberaba, Minas, e eu com o Ferrugem nós ia uma vez por mês lá. Ia de moto, ia de carro, de ônibus, a gente se desdobrava. E quando o mestre pôde, ele esteve aqui também, a gente junto abrimos um trabalho aqui onde a gente acolheu quase 300 crianças com o Centro Cultural. A gente conseguiu abrir o Centro Cultural de Capoeira Águia Branca em Macatuba. Foi muito importante também. Junto com o Ivo, a gente escreveu um projeto que chamava Artes Integradas, né? Que era acolher todas as artes. A gente teve um padrinho que chamava Lucas do Azulão. Ele cedeu um espaço pra gente maravilhoso, com tudo pra gente. E aí a sociedade veio naquele quilombo, né? Acolhedor ali. E a gente abriu para qualquer um que quisesse trabalhar social ali. E o pessoal do karatê veio, o pessoal do teatro, da dança, foi muito do futebol, hip hop. Foi muito importante essa fase também que a gente teve aqui em Macatuba. Então, quase 500 pessoas envolvidas nesse projeto, que era o Centro Cultural de Capoeira Águia Branca, projeto Artes Integradas. Então, aí como eu dou aula aqui já vai fazer 14, 15 anos, né? Eu sou aqui 1/3 do trabalho social, né? Nunca tive, né, uma ajuda financeira, né? Sempre estou aqui pela capoeira, pelas crianças. O meu trabalho mudou. Eu saí de uma empresa onde eu trabalhei 10 anos e aí minha vida deu aquela virada na chave, né? Como todo mundo às vezes acontece, né? Aí fui trabalhar de motorista, hoje eu trabalho de motorista. Aí comecei a viajar pro mundão aí. Saía de casa, ficava 30 dias fora de casa e o Ferrugem carregando o projeto aqui. Quando eu tava aqui, tava o Ferrugem carregando. Aí deu uma reviravolta na minha vida também, aí mexeu muito com a minha vida. E eu não tinha condições de ir até o Mestre Café mais. E eu não tinha mais como ir no Mestre Café, tava devagar, tudo. Fiquei, bem dizer, quase um ano, indo muito pouco lá. A parte financeira não dava também, tava sem apoio nenhum aqui também. Foi uma fase ruim, onde a gente não teve ajuda nenhuma mesmo. Fomos perdendo alunos, pedindo socorro, né, o pessoal da assistência social, do esporte. E a gente, aquilo que eu falei, né, a rua ganhou disputa muitas vezes, porque a gente não tinha mais nada para oferecer aqui, além do amor, a capoeira, né, e o carinho, né. E eles, naquela dúvida da idade, às vezes a festa, né, eles começaram a sair. Então, foi difícil, a gente diminuiu muito o número de alunos. Aí eu sentei com o Mestre Café, conversei com ele, certinho, bem conversado, expliquei toda a minha situação. Ele abriu todo o coração para mim, falou, vai que a capoeira é livre. Estou com você, ele vem ainda aqui, vem na minha casa, sempre que eu vou nos eventos, ele me abraça, me acolhe meus alunos, né? Aí eu me afastei do Mestre Café pelo financeiro e o tempo. Daqui em Minas, né, muito caro, muito longe também, não consegui ir, né? Aí foi quando, depois de um certo tempo, eu comecei a conversar com o Mestre Edinho, de Agudos. Mestre Edinho Xavier de Agudos, a gente começou a conversar, e a história volta lá atrás, né? Porque quando eu peguei meus primeiros cordão, o Mestre Edinho estava em todos. Isso aqui já era como se fosse dele também. Ele ainda era e é o melhor amigo do Chocolate também, que era o nosso mestre.
Ele cuidava da gente, dava conselho. Todos os meus processos de graduação, o mestre Edinho estava do lado. Estava nas fotos, estava do lado. Aí ele falou, cara, você não vai parar não, cara. E me incentivou muito mesmo, a não parar a capoeira, né? É até bonito que ele falava, né? Independente de você estar com alguém ou não, se é meu filho, a capoeira precisa do C, cara. Né? Macatuba não pode ficar sem o C aí, pelo amor de Deus. Aí ele veio na minha casa conversar comigo. Eu falo pra ele que a gente começou a namorar, né? A gente namorou, né? Porque se conhecer, falar qual é as minhas necessidades, as minhas dificuldades também, né? De como que seria estar com ele, né? Como que seria mudar de uma capoeira para uma outra, né? Hoje ele é campeão paulista de capoeira, campeão regionais inúmeras vezes, ele e a esposa dele. É uma capoeira profissionalizada, mais voltada para campeonatos, né? Para campeonatos, é um cara muito profissional na parte da capoeira, das regras da capoeira, dos campeonatos. Ele gosta mesmo de disputar campeonatos. É muito conhecido na região. Então a gente começou a conversar e me reuni com o Ferrugem, falei o que ele achava da ideia. Eu acho que fui lá conversar com o Ivo também, sentemos acho que 2, 3 vezes. O Ivo me orientou, me abraçou, né? E me acolheu também, que ele é um cara que sempre está do meu lado. O Jeremias também deu o aval dele. Aí cheguei nos alunos, conversei com os alunos, né? Aonde você for, nós vai, tamo junto. Aí filiei com o Mestre Edinho, grupo Força e Ginga, Mestre Edinho de Agudos. Hoje eu tô com o Mestre Edinho, é um pai, é tudo pra gente também, é um mestre exemplar em tudo. E hoje o Mestre Edinho tá aqui no Transformação em Macatuba junto com a gente. A gente fez um evento, né? Junto, eu era ainda formado, foi no ginásio do kart, onde deu, eu lembro que na lista parece que deu 70 mestres. Começou a falar a cidade que eu vou me perder, não sei, acho que de estado a cidade, meu Deus, foi muito lindo mesmo. A recepção, o carinho que os mestres vieram para nossa cidade, foi único, né, isso, né? Esse momento que Macatuba viveu. Na época a gente graduou, batizou, acho que 50 e poucos alunos, né? Alguns estão aqui com a gente, já estão formados também com a gente. Foi um evento muito lindo, né? A gente tem uma lembrança muito boa desse evento. E veio pessoas de Bertioga, de Minas, Paraná, de vários lugares, né? Foi muito lindo. E o outro evento que a gente fez foi uma homenagem, na verdade, né? Foi um festival, né? A gente fez um festival no outro ginásio, com um apoio, sim, da secretaria dessa vez. Ajudou a gente na alimentação, tudo. E esse festival foi uma oportunidade que eu dei para cada mestre da região mostrar seu trabalho, né? Não foi um campeonato, foi um festival de capoeira, onde eu convidei as academias a vir em Macatuba mostrar o seu trabalho. E foi muito lindo, né? A gente teve a presença do mestre Chocolate, dos Estados Unidos, veio, abrilhantou muito nosso evento, né? Cidade de Itaguaí, mesmo Passo Grande, Araçatuba, Lençóis, vieram vários lugares, ônibus e vans. Com o festival a gente premiamos, né? A gente deu premiações para vários quesitos, né? Foi muito lindo. Esse festival ficou para a história também. Foi muito importante para Macatuba, né? Essa vivência. O Mitos apareceu assim na minha vida, assim, né? Não existia hora melhor, né? Eu tô já há quase 8 anos de professor, né? Em alguns lugares 7, 6 anos, 5, eles já formam, né? Então não quero ser contramestre, né? Eu quero me tornar, né? E a importância do Mitos na minha vida foi muito importante. Conhecer o Ivo, conhecer o Nelson, o Cido, o Fabrício. Também tive a oportunidade de conhecer o Rafael, uma pessoa maravilhosa que vai estar aqui na minha graduação, o cantinho dele aqui, ó. Né? Nosso trabalho junto. A parte profissional, muito importante, o que eles vivem, o amor que eles vivem, a energia que o Mitos passa, o acolhimento que eles deram, né? Nessa ancestralidade, né? Nesse corpo que a capoeira tem. Eu acho que a gente se uniu como se fosse, né, um embrião, assim. E hoje eu posso falar que a hora que eles precisarem, o que for, a capoeira vai estar com eles, através de mim, através das crianças. E eu sei também que eles vão agregar e ajudar muito a capoeira na cidade de Macatuba, e não só em Macatuba, né? A capoeira, junto com o Mito, ela vai chegar em lugares que jamais a gente poderia imaginar. Eu sei disso. E junto esse grupo Mito e Capoeira Transformação, ela vai mostrar a capoeira ancestral, senzala, o quilombo, o terreiro, vai mostrar o acolhimento. Então, o Mitos para mim hoje, a capoeira é um só. Macatuba, sem os dois, eu não sei o que vai ser de mim. A capoeira, ela acolhe, né? Se o berimbau tocar, né,
lá vamos estar, né? Então é uma energia, é o inexplicável, né? A gente costuma falar que o axé da roda, ele te traz para perto dele. Na criança, esse sentimento, ela extravasa. Então, ela quer pular, ela quer estar ali. De qualquer forma, ela quer estar ali. Isso a capoeira te traz para isso. E é muito importante para a criança, para a recreação da criança, para a educação da criança, para a felicidade da criança, para a escola, principalmente. Diariamente, alunos, né, 7, 8, eles vêm aqui e falam: professor, aquilo que você falou, aquilo que... Lá na escola eu vi. O professor entrou em tal matéria que, nossa... Fala dali, fala de Zumbi, fala de Dandara, fala das leis abolicionistas. Então sempre é muito importante, né? Agora, na parte desse acolhimento social, dessa inclusão, eu costumo falar para meus alunos assim: professor, hoje não vai dar porque eu tô com dor no pé. Eu falo: então vem que você vai tocar, que dá para tocar com a mão, o berimbau. Mas eu tô com dor no pé e na mão, então vem aqui que você vai cantar. Professor, mas então você vem aqui pra gente conversar, contar a história, falar sobre a capoeira. Então, ela é inclusão, ela é para todos e para todas. O primeiro contato com a criança, igual a mãe chega aqui: meu filho queria ter na capoeira, eles vêm: eu quero a roupa, eu quero isso, né? O primeiro contato com a criança, eu falo assim: ele tem que querer estar aqui. Traz ele, deixa ele à vontade, deixa a capoeira abraçar ele, deixa ele sentir. E se ele gostar, durante a semana ele vai te falar. Ele vai falar: mamãe, hoje tem capoeira? Ele vai falar, deixa ele. O segundo contato, né, que a gente vai ter aqui dentro, né, é as brincadeiras, as amizades, o estar feliz, o sorrir, aquela brincadeira didática, a recreação, todo por um processo. Para depois a gente começar a mostrar a arte dos movimentos. Leva um certo tempo para mim começar a ensinar ele dar chute, ele fazer outros movimentos. Primeiro é esse acolhimento, esse entender que para a gente também é importante ele estar aqui, né? A importância dele estar aqui, daquela mãe estar com a gente. E depois de certos tempos de treino, a gente vai sim orientando, conversando, vai vendo a escola, a gente vai na escola, né? Procuro saber, eu sei onde todos moram, né? Isso é dos mestres, né? Isso é da senzala, é do quilombo, né? Eu acho, né? É do negro, isso é do negro, né? Então, cuidar, né? Esse carinho, esse cuidar, né? Então a capoeira faz isso. Então eu sei onde eles moram, onde eles estudam, quem é o pai, quem é a mãe. Isso é as primeiras coisas que eu já procuro rastrear, para saber como que eles estão. E uma certa idade depois, né? A gente começa... essa idade mais adulta, né, de formar tudo, né, aí a gente começa já a conversa de adulto, aí já não é igual o Igor fala pra mim sempre, né, a gente tem que fluir, até certo momento da criança, a gente tem que ser influente muitas vezes na vida dele, até certa parte da adolescência também, e agora em certos momentos das dúvidas deles, a gente tem que fluir junto com eles, pegar eles e caminhar junto com eles, orientar: você quer fazer isso, faz, mas pode acontecer isso aqui, no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Aí a gente começa a fluir com eles e estamos junto com eles. É como eu falo, né? Capoeira não é só para homem, é para menino, mulher, né? Para todos, né? Então a gente acolhe classes sociais, cor, etnias, religiões, né? A capoeira é tudo isso. A capoeira é pegar o advogado e apanhar numa roda e ver ele virando cambalhotas. E no outro dia ele está defendendo num fórum, né? A capoeira é pegar um predeiro, trazer ele para a roda e ele se tornar um mestre. E na segunda-feira ele ser o pedreiro mestre. Então a capoeira ela faz isso. Ela faz que todos sejam iguais. A professora, a mãe, o pai, o dono do comércio, o prefeito, e dentro da roda todos somos iguais, somos capoeiristas. O que vai dividir é o seu treino, o seu tempo de treino, a sua educação, o seu conhecimento. E na segunda-feira cada um volta para a sua profissão. Esse é o acolhimento da capoeira, né? A gente necessita muito, né? Muito importante de ter mais professores na aula de capoeira, né? Mais doutores, né? Enfermeiros, necessita muito. A gente fala, a capoeira é uma manifestação, é um ato dentro da roda, né? Onde ela pode se manifestar de várias formas diferentes, né? Ela pode se transformar, não só na roda, mas em alguns certos momentos, né? Então ela pode se transformar em luta, em vadiagem, é o perigo, é o duvidoso. E isso é importante para a capoeira, porque a gente não pode deixar de maneira alguma, né, de falar que a capoeira ela é luta, ela nasceu na resistência, ela nasceu, né, naquela necessidade de se libertar. Então a capoeira é sim cotovelada, cabeçada, rabo de arraia.
Opa, lá atrás a gente precisou de tudo isso, né? E hoje a gente tem sim, não pode deixar isso morrer. Mas essa parte da inclusão é muito importante para a capoeira chegar em lugares maiores, a gente ter esse cuidado, essa alegria, esse saber diversificar esses momentos, aonde a gente está, com quem a gente está, e saber proporcionar dentro do profissional, mostrar para o público, sim, que ela é luta, mas também que ela é amor, que ela é alegria, ela é amizade, ela é acolhimento. Então aí cabe ao profissional saber dosar e passar para o público, né? É muito importante isso no profissional da capoeira, né? Não apenas mostrar a luta em si, banalizar ela ali, vandalizar. Não, ela tem importância, ela nasceu ali na resistência. Só que a gente também tem que tomar esse cuidado. A gente não pode sujar a capoeira. A capoeira é livre. A gente costuma falar assim, né? A capoeira, ela não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista, a crença dele. Só que, porém, a gente está no ato religioso, onde você crê numa coisa, outro crê noutra, você faz o nome do Pai, outro faz uma oração, outro faz o pressinar, outro pede para algum tipo de entidade dele. Então, é uma manifestação. Então, eu costumo falar o seguinte, por isso que é muito importante, na parte instrumental, ser um mestre que tem os conhecimentos, porque o que ele vai falar, o que ele vai tocar, é a forma que vai conduzir a roda, é a forma que vai trazer a energia negativa e a energia positiva também. Então essa manifestação que eu falei um pouco tempo atrás é tudo isso. Então o mestre que vai saber, e é muito importante isso na bateria ali, na orquestra ali, esse pessoal que está conduzindo, eles saberem o que está acontecendo e como conduzir essa parte religiosa, essa parte ancestral, esse axé, essa energia. Isso é muito importante. O que a boca fala, né, muitas vezes, né, é o que acontece em vários momentos, né, e nessa parte sagrada. Então, é importante saber o que canta, o que fala, para quem está falando, o lugar que você está, as pessoas que estão. Isso a gente não pode deixar de falar. Isso é muito importante. Por isso que normalmente vocês vão ver o mestre mais velho no berimbau, ou uma pessoa com bastante conhecimento no berimbau, porque ele vai saber conduzir o axé, ele vai saber fazer o axé daquele terreiro, onde ele está, o momento, é uma formatura, é um batizado, é uma apresentação, e aí o mestre vai ter que ser sábio para conduzir isso aí. Meu nome é Jeremias de Aquino, meu apelido de Ferrugem, meu apelido de capoeira é Ferrugem, sou daqui mesmo de Macatuba, 39 anos em Macatuba. O estudo do projeto é formar cidadão de bens. O meu contato da capoeira, o meu irmão era professor na época, ele foi na escola, acompanhei ele, sempre acompanhava. Aí um dia ele chamou para fazer capoeira, porque a capoeira transformou eu de um jeito que eu não sei explicar. A capoeira fez a gente fluir, sabe? De um jeito que mesmo a gente não sabe explicar o que aconteceu com a gente. A capoeira pode ser uma dança, mas a gente pode bater sorrindo. A capoeira no Macatu estava morta. Eu tinha uma bicicleta de 1961, eu fui lá em Lençóis de bicicleta, falei pro mestre, vai dar aula pra gente. Eu já arrumei lugar, tá tudo certinho, o ofício tá na minha mão. Aí que veio até hoje com o professor Zóio de Lobo. Na época, o meu irmão, ele chegou, só não vou fazer capoeira mais, acabou. Ele parou com tudo. E nisso eu conheci o mestre Formigão, que era do grupo O Mataê. Aí comecei a fazer com ele e tal. E conheci o mestre Chocolate. Aí ele começou a dar aula pra gente. Uma época ele abandonou a gente aqui. Eu fui de bicicleta lá. Aí resgatei a capoeira do Macatu de novo. Eu tinha pegado o Kaique pra mim dar aula. Trevei a semana. Então eu já conheci o Jefferson. Nós tinha amizade, né? Dava risada, né? Brincava. Ele fazia capoeira. Fez capoeira com o Pinheiro. Nesse Pinheiro. Ele chegou em mim
entre aspas, fazer capoeira. Vamos lá, vamos fazer capoeira. Foi lá, assistir, jogou. Até hoje, professor de capoeira, admiro demais, irmão. Eu falar, não é feio de falar. Amo meu professor demais, entendeu? Amo ele pra caramba. E nossa amizade construiu isso aí. É um projeto importante. Não tem estrutura para nós. Passar mais conhecimento que eu, professor, tem para as crianças. Tem pessoa que fica barrando essas coisas para nós. Então, se não tivesse mais apoio, entendeu? Nós já passava mais conhecimento para os alunos, se sentir mais bem, mais alegre, mais contente na capoeira. É isso. Paixão pelo berimbau eu aprendi com meu irmão. Meu irmão faz berimbau, entendeu? Ele ensinou tudo o processo do berimbau, desde da colheita da madeira, a secagem, o arame, a cabaça, tudo. Afinação, a cordinha, tudo. E o professor também tem um pouco de conhecimento também. Mas a gente aprendeu, eu aprendi com o meu irmão. Eu passei um pouco pro meu irmão, pro professor também. E a gente sempre vai aprendendo mais. A gente não sabe de tudo. A gente vai aprendendo mais. Porque a capoeira não tem chega numa época, cordão branco parou de prender, não. Capoeira é infinita. Cada vez mais a gente vai aprender. Que capoeira é o seguinte: capoeira você pode. Eu tenho por mim. Eu posso estar aqui, eu escuto o berimbau lá, minha perna começa a tremer. Meu corpo arrepiar, calafrio. Capoeira é isso. Capoeira é um axé. Que vem de dentro para fora. O capoeira Força e Ginga, do professor Zóio de Lobo, do Ferrugem, eles são diferentes. Eles sabem se comportar em qualquer lugar. Capoeira. Capoeira é tudo. Capoeira é arte, paixão, tudo, alegria. Que o axé é o seguinte: o axé vem de dentro pra fora. É igualzinho alguma coisa, você pegar um garfo, riscar no vidro, dá aquele arrepio. Arrepio o quê? Arrepio gostoso. Emoção que a gente tem de jogar capoeira, entendeu? Eu sinto a paixão de passar a capoeira pros outros, pros alunos. Eu falo para aquelas pessoas que sempre julgou a capoeira como mesa branca, macumba, Mestre Bimba só fazia a roda com o berimbau e uma tabaque, um pandeiro. Chegou numa época, ele tirou a tabaque e só ficou com o pandeiro e o berimbau. Porque nego via a capoeira como macumba. Mas não, tem. A tabaque tem lá no centro, mesa branca, lá, o terreiro tem, berimbau tem. Mas eles querem usar lá. Mas os negros trouxeram pra nós, entendeu? Toma, Gustavo, a sua. Pai. Senta lá perto da mãe. Vai deixar o dedo. Senta ali perto da mãe. Você vai fazer também? Eu odeio esse barulho. Eu odeio esse barulho. Eu também, da gastura.
Meu nome é Jonathan de Araújo, tenho 39 anos, comecei a capoeira no ano de 1999. Passei um bom tempo longe da cidade de Macatuba, treinando em outra cidade, Jacareí, São José dos Campos, e retornei há 14 anos atrás e consegui abrir esse projeto junto com meu primo Jefferson. No início me apelidaram como Tostado, mas só que lá em Jacareí eles não usam o apelido, eles usam no nome da pessoa. Foi a gente que correu atrás dos papéis, das crianças na época, era eu e ele que estava à frente do projeto. Eu comecei através do Jefferson, porque a gente estudava na mesma escola e a mesma sala. Aí ele começou a treinar, eu acho que uma semana depois que ele começou a treinar, ele me falou que estava treinando. Aí eu vim conhecer a capoeira e comecei a treinar também. A minha família já veio da veia de cigano. A minha mãe é da Umbanda, aí eu já frequentava terreiro, essas coisas, então sempre o barulho do atabaque, essas coisas, já me impressionava. Depois que a gente começou a treinar a capoeira virou, vamos dizer, uma religião. Todo dia a gente estava treinando. Se a gente tinha algum tempo livre, na época nós tínhamos 15, 16 anos. Qualquer tempo livre que a gente ia treinar. No início, quando a gente começou a treinar, no nosso primeiro batizado, eu e o Jefferson, a gente não pegamos a primeira corda, a gente já passou para a segunda. E na época, aqui, teve uma transformação, onde tinha o nosso professor, e nós tínhamos, eu acho que uns 50 alunos. Aí teve uma reviravolta que saiu a maioria dos alunos e foi procurar outro mestre. E eu continuei com o mesmo mestre que estava, mas só que ele às vezes ele era de Lençóis e ele não podia vir para poder dar aula. Aí na época eu tinha uma graduação um pouco maior, eu já comecei ali a puxar alguns treinos, fazer o trabalho. E nisso daí o Jefferson ele vinha e ajudava, um dia era eu, um dia era ele. E daí a gente foi caminhando, cada graduação a gente pegava, sempre tá na frente do trabalho do professor. Então, mas na época pra gente foi difícil. É difícil porque como a gente passamos da primeira graduação para a segunda, na época tinha alunos que eram mais velhos que a gente, que estavam pegando a graduação ainda, uma corda abaixo da gente, vamos dizer assim. E a gente tinha que conduzir aqueles alunos, às vezes a gente tinha que perguntar para eles se estava certo o movimento ou não. Foi desafiador, foi um aprendizado a mais que a gente teve. Isso, tem a capoeira Angola, tem a capoeira regional, mas só que a capoeira, aí que igual eu comentei, eu treinei tanto aqui quanto em Jacareí. São duas escolas totalmente diferentes. A do Grupo Águia Branca, o estilo Angola, que eles usam graduação e vai treinando mais golpe rasteiro, mais baixo. A capoeira Angola, que eu treinava em Jacareí, que já veio de uma linhagem do mestre que é famoso também, Paulo dos Anjos, já é uma capoeira mais solta, um pouco mais em pé. Não tem a capoeira Angola lá, não tem graduação. Eu posso ir com essa roupa que eu tô aqui, só falar que eu sou mestre, eles vão aceitar que eu sou mestre. Já é um tipo de capoeira que é sem graduação, que é uma capoeira um pouco mais antiga. A ideia do projeto, então, como comentei, quando eu tinha 16 anos, eu fui embora para Jacareí com a minha família, treinei lá. Quando eu voltei, eu já era instrutor. Eu já tinha me formado instrutor lá. Aí a gente veio conversando entre eu e ele, a gente pensou, tem um espaço ali, a gente poderia começar a dar aula para umas crianças. Né? Pensamos um pouco, amadurecemos a ideia, conversamos com o nosso mestre na época, que era Chocolate, ele topou o desafio também, e colocou, daí a gente correu atrás dos papéis, e estamos aqui até hoje. A gente como na época a gente era instrutores, a gente só poderia dar aula com o aval do mestre. A divulgação na época foi boca a boca. A amizade que ele já tinha por causa do futebol, ou alguma amizade que eu tinha com algumas crianças, os pais dos alunos da época, e conseguimos colocar na época aqui, eu acho que umas 80 pessoas. Na época o estímulo que a gente tinha, o gás que a gente estava, compensou tudo. A gente mais jovem, com estímulo, com aquele gás todo e querendo fazer dar certo, foi isso que fez as crianças na época também responderam bem. Às vezes a gente trabalha com crianças pequenas, às vezes vem um maior, fica olhando para ele só trabalha com criança. Agora se você fazer segunda-feira uma idade, terça-feira outra idade, aí você consegue abranger a população um pouco maior. Porque a capoeira ela ensina muito respeito pelas pessoas. Tanto que no treinamento, numa roda, se um leva uma rasteira, é obrigatório você sair e cumprimentar a pessoa, mesmo que se derrubou ou não, você sai, cumprimenta a pessoa, dá um abraço, porque é aquela coisa, se você caiu é porque você errou. E essa parte você ensina o respeito de uma pessoa para outra.
E a pessoa, quando tem respeito de uma pessoa pela outra, o estímulo de estudo ele melhora. A vida da pessoa é outra, né? A partir da hora que você começa a respeitar outra pessoa. A capoeira, quando você começa a roda ou o treinamento, você não quer que ele pare. Sempre você quer mais tempo e mais tempo. No projeto inicial eu fiquei 4 anos. A expectativa é ajudar agora o Jefferson, que ele já se formou professor. Quem sabe ele me forma um dia também, né? Que a gente começou junto, a gente tem que acabar junto, né? Eu sou Ivo Nascimento, sou da cidade de Macatuba e faço parte do grupo de capoeira Força e Ginga com o professor Olho de Lobo. Antes, como atividade principal, eu tinha o teatro. O meu teatro, a minha estética de dramaturgia, eu já vinha buscando a estética negra. Eu sempre tive vontade de fazer capoeira, mas eu não tive oportunidades em outros tempos. E na vida adulta eu pude entrar para esse grupo de capoeira. E ser capoeirista é ter identidade. E essa identidade, ela é africana, ela é preta, ela é ancestral. Ela é de um grito de dor dos escravizados. O povo que atravessou o Atlântico, sequestrado e aqui desumanizado. Mas a capoeira é o grito para a liberdade, é o grito da dor, mas na capoeira se encontra a alegria, na capoeira dos quilombolas. Então, quando eu me deparei com essa cultura, com essa identidade que havia em mim, que eu não sabia e que só fez com que eu me assumisse e entendesse mais, eu vejo que a capoeira ela causa um grande impacto no Brasil e no mundo, porque nós temos mestres que estão levando a capoeira para fora do Brasil, mas nós temos que levar essa capoeira como identidade, porque nos nossos livros de história a capoeira ainda é folclórica e ela é um grito de liberdade, ela é resistência. Então nós temos que nos orgulhar dessa capoeira, porque esse povo africano
africano, eles construíram o Brasil porque com os povos originários daqui podemos ter mais expectativas de vida, embora ainda ocupamos o subemprego. Mas a capoeira, ela vem para resgatar a memória do nosso povo, que é na roda, que é no canto, que é na ginga. A capoeira ela é inclusiva, é para todos e todas. Porque quando aqui chegamos, os nossos ancestrais aqui chegaram, foram separados as famílias. Então teve que ter um encontro dessas famílias nos quilombos. Então se vocês pegarem toda a cultura afro aqui no Brasil, é um aquilombamento, é uma reunião de família em que não há exclusão, e sim inclusão. E a capoeira, ela é do axé. E o axé não tem como explicar a não ser sentir. Porque quando você fala axé, essa palavra tem que ser materializada, que é de uma força muito grande. Assim como você fala salve capoeira, não pode ser palavras jogadas ao vento, ela tem que se materializar. Ela tem que afetar o outro. Então a capoeira na sua roda e esse círculo, ela tem essa energia que afeta todos que estão na roda jogando, mas também vocês podem ver que ela afeta as pessoas que estão assistindo. Cada um tem um sentir da capoeira, porque apesar da dor, do sofrimento, a capoeira é uma explosão de alegria. Isso é muito importante, a explosão da alegria. É onde está o axé na capoeira, essa energia que as pessoas, que assistem ou fazem a capoeira sentem. E é só sentindo, não tem como explicar. A capoeira não é indivíduo, ela é coletiva. Então eu não sinto algo individual. A capoeira ela se dá pelo coletivo. E não as palavras, e principalmente quando você pega o português, é difícil de você traduzir aquilo que você sente dentro dessa cultura da capoeira. Porque dentro da nossa capoeira nós cantamos o nosso modo de cantar, o nosso modo de falar. Não é que nós cantamos errados ou falamos errado. Um nego bispo diz, nós não fomos colonizados. Então nós nos comunicamos desta maneira. E se você for pegar da capoeira, da roda de samba, dos terreiros, é tudo um coletivo. Somos porque o outro é. Então a energia está aí nesse coletivo, não no indivíduo, é no coletivo. Olha, se você pegar a história da capoeira, vamos pegar lá dos nossos ancestrais, a capoeira chegar nos dias atuais é de um impacto muito grande no país todo. E quando você tem o professor Olho de Lobo e o monitor Ferrugem numa cidade de 17 mil habitantes, uma cidade muito pequena, e você vê esse impacto que faz na vida das crianças e na vida das famílias dessas crianças, dos adolescentes da vida adulta, é a resistência do nosso povo. Porque esse projeto, o que nós queremos é a expansão dele. Porque nós temos aqui crianças com aspecto autista. E eu não canso de falar que a capoeira é para todos, para homens, mulheres, para todas as idades também. Então a grandeza desse projeto é que as crianças começam a compreender a sua identidade dentro da capoeira. Porque nós queremos aqui que a capoeira seja acompanhada também das outras culturas, das outras manifestações artísticas e da educação. Porque nós queremos aqui que essas crianças sonhem em ser também médicos, médicas, advogados, advogadas, mas quando elas realizarem os seus sonhos, elas sempre lembrar que é capoeirista. Sou médica, sou capoeirista. Sou professora, sou capoeirista. E também ser grandes mestres e professores de capoeira, porque a capoeira ela carece dessas pessoas. Porque o professor de capoeira e o mestre de capoeira, eles ajudam a abrir o caminho e a pavimentar. Porque se vocês verem, a capoeira ela está muito em bairros assim de muita carência. E a criança em seu todo ela é carente. Às vezes não é uma carência às vezes de bens materiais, é uma carência de uma figura, de afeto. Então na capoeira se constrói essa família, se constrói esse afeto, porque aí eu começo a compreender que a gente começa a entender o indivíduo, as características de cada um, o jeito de ser de cada um, e trazer para o coletivo sem que ela perca ou sem que ele perca as suas características. Ser capoeirista para mim é olhar para o próximo, é olhar para o outro, é ter projeto de vida, de alegria em qualquer setor da sociedade. Eu acho que não diferencia muito das outras coisas. É que nós sofremos preconceitos, mas ser capoeirista
é você alcançar aquilo que você deseja, é você ter condições de buscar aquilo que você deseja e promover também condições para o outro. A capoeira se faz um coletivo, então é uma mão segurando na outra e ninguém solta. Faça o capoeira, sabe? Essa dança para o seu corpo, para a sua alma, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua defesa. Então a capoeira ela abrange grandes aspectos da nossa vida de bem-estar. Então o fazer capoeira e apoiar também as pessoas que fazem capoeira, que é muito importante. Eu sempre quis fazer capoeira, mas na minha infância eu não sabia onde. E foi na vida adulta que eu conheci o professor Olho de Lobo, Fubazinho, porque eu já vinha buscando a capoeira pelo meu trabalho e processo artístico no teatro. Eu quero compreender esse meu corpo, entender dessa minha cor, esse lugar que eu ocupo, esse espaço que eu ocupo. Então, quando eu entrei em contato com o Gé, né, o Olho de Lobo, e o Ferrugem, aí eu entendi esse meu corpo, que o corpo negro, ele é um corpo marcado para subemprego, ele é marcado para morrer, ele está na marginalidade. E dentro da capoeira eu descobri os reis, rainhas da minha ancestralidade que vieram para cá escravizar. Então essa ancestralidade ela é viva, é isso que me faz viver também. Quando eu recorro à minha ancestralidade no presente aqui, é que me dá esse axé, sabe? Salve capoeira, essa materialização. Então eu estava numa busca e fui surpreendido, porque no teatro no Brasil a gente vai buscar pesquisas de autores, principalmente os europeus, e o corpo que nós precisamos está na capoeira, sabe? Esse corpo que foi proibido de circular, esse corpo que foi proibido de se manifestar, essa minha fala, esse meu jeito. Então a capoeira me enriqueceu nisso, nessa minha identidade, e o capoeirista ele tem que entender essa identidade. Capoeira é uma identidade. A capoeira ela não tem cor. A capoeira é para todos e todas, mas a identidade da capoeira ela é preta, ela é africana, é da nossa ancestralidade. Então não dá para se inventar uma capoeira com outras até religiosidades, porque nós sofremos o racismo religioso. A capoeira ela tem suas forças nos orixás, na matriz africana, nos terreiros, nas rodas de samba. Essas pessoas morreram para nós hoje estar aqui em Macatuba fazendo capoeira. Então quando a capoeira ela é aberta para o mundo, todos podem fazer, mas não é se apropriar e negar a sua identidade, a sua matriz Angola. É ressaltar, é colocar lá em cima, porque a capoeira ela é preta e por isso que ela é tão linda, porque ela vem da dor, do grito, e dessa dor do grito nós transformamos em alegria. A capoeira, quando você vai fazer a capoeira, sendo um branco ou de uma outra etnia, ele vai se deparar com o seu corpo naquilo que foi proibido, naquilo que não se pode manifestar. Então a capoeira traz esse gingado, sabe? A gente desconstrói esse corpo europeu para assumir o nosso próprio corpo. A minha relação com a capoeira hoje é de amplidão. A capoeira ela é transversal, ela atravessa. Então, para você ter um bom relacionamento com a capoeira, você tem que permitir que ela te atravesse. Você tem que permitir que a capoeira rasgue você, porque quando eu me vejo hoje com os olhos da capoeira, o teatro que eu já fazia, é como se fosse um renascimento. Eu começo a dar um outro sentido para minha vida, para minha própria arte, e é corpo, porque a nossa cultura fala que o espírito ele vem para castigar o corpo, porque o nosso corpo é de pecado, e a capoeira ela vem para dançar, a capoeira ela vem para gingar, sabe? Então nós na nossa cultura afro, a gente não separa corpo e alma, é tudo uma coisa só. Uma das coisas que eu indago bastante é que a nossa própria história precisamos precisamos contar a nossa história. Então, quando você vê alguma figura de capoeiras em livros, às vezes no cinema, ela está muito alegórica, ela está muito folclórica, e eu não quero que essa capoeira seja exportada fora do Brasil dessa forma. A capoeira, ela é de resistência. A capoeira tirou o negro da senzala, tirou o negro
da Casa Branca e foi para os quilombos. E o quilombo não é uma terra de negro fugitivo, negros fugidos. Lá no quilombo se reinventou a vida, se criou um novo estado dentro de um estado fracassado. Então a gente tem que ver essa capoeira, essa força, essa resistência que a comunidade, o coletivo negro, a ancestralidade negra trouxe aqui para o Brasil e compartilha. E que muitos já estão compartilhando fora do Brasil. Então a capoeira a gente precisa voltar, sabe? A entender onde começou. Porque existe a modernidade. E a capoeira já é moderna, ó, desde quando começou, porque nós vivemos num país de exclusão. A capoeira inclui, isso é moderno. Nós ainda temos mestres muito antigos, eles precisam ser ouvidos, faz parte da nossa oralidade, do nosso aprendizado. E a capoeira ela não deve se envergonhar de ser periférica, porque falar que eu sou periférico é marginalizar, porque na periferia há muitas potencialidades. Então a capoeira ela tem que entender que ela é do terreiro, que ela é periférica, e é aí, nessa raiz que está a potência. A capoeira ela não pode se perder dessa raiz, com toda essa modernidade, com tantas academias, mas ela sempre vai ter que voltar para o terreiro, para a capoeira, para o chão batido e entender a história e recontar a história, porque aí eu entendo a questão do mito, é contar essas histórias, porque na capoeira a história não é do mito só do herói, é daqueles que sobreviveram e de que maneira, né? Qual essa ambivalência de se construir, de se estar, de se viver. Então a capoeira ela tem que lidar com a modernidade. O carnaval, as escolas de samba, elas fazem isso. Tem toda uma modernidade, mas tem a tradição. A capoeira, ela tem a tradição dela. Só que o carnaval, pelo que dizem, o povo do carnaval não consegue assistir suas escolas de samba pela questão do capitalismo financeiro. A capoeira, ela deve continuar para o povo. Se ela veio do povo, ela tem que ser ainda do povo. Ela pode ganhar vários estados, mas o povo tem que fazer e tem que ter acesso à capoeira. A capoeira está entre nós, sim, na resistência, na representatividade do negro, nas nossas lutas diárias, cotidianas. Não é só na roda jogando, mas é no meu cotidiano, no meu esforço, no meu olhar para o outro. A capoeira nasceu no Brasil, até os estudos que chegaram até nós, até onde eu também acompanhei. Foi daqui, do nosso sofrimento, da nossa luta, que precisou dessa reformulação. E ela foi tão perseguida e hoje sofre sequelas disso, né? Porque fala assim, capoeira ela é dança, ela é luta, ela é ginga, ela é religião, capoeira é tudo. Não dá para definir, eu gosto disso, porque se um dia colocar capoeira numa caixinha, a capoeira morre. E ela faz parte da cultura do Brasil por causa dessa complexidade, dessas coisas complexas que é o próprio brasileiro. São muitas etnias, são muitos cruzamentos, e ela se tornou essa identidade realmente do Brasil. É entender a capoeira na própria educação. Quando adentrarmos a educação com as histórias contadas por nós, o Brasil vai dar um passo gigantesco, muito grande. E a capoeira vai fazer parte.